Meu nome é Virlande Lopes e vim trazer para vocês um pouco da luz da Palavra de Deus. Afinal, quantos anos tem a Terra? Segundo os cientistas, eles acreditam que a Terra tem de 4,5 bilhões de anos, mas os teólogos e arqueólogos da Bíblia dizem que a Terra tem de 6 a 10 mil anos. Afinal, quem está certo e quem está errado? Primeiramente, a Bíblia ela não tem preocupação em definir a idade da Terra, até porque a Bíblia ela foi escrita com um propósito, o propósito de salvar vidas. Então Deus escolheu autores inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia com o objetivo de salvar a humanidade. Mas a Bíblia tem as suas cronologias. Desde Adão até nos dias atuais, soma-se 6 a 10 mil anos, segundo os teólogos e arqueólogos da Bíblia. Então, os teólogos e arqueólogos da Bíblia, eles acreditam em uma terra nova, que tenha de 6 a 10 mil anos. Ao contrário dos cientistas, dos evolucionistas, que acreditam que a Terra tem de 4,5 bilhões de anos. Qual é o método que os evolucionistas eles utilizam para datar a idade da Terra? Bom, os evolucionistas eles usam o carbono 14. São os elementos que os evolucionistas eles utilizam para datar a idade da Terra. Se a Terra tem bilhões de anos ou se a Terra tem de 6 a 10 mil anos. Carbono 14 são moléculas que são encontradas dentro de fósseis e assim de outros elementos. Os evolucionistas, eles estudam esse carbono 14 que é encontrado dentro desses fósseis e assim eles conseguem datar então, da idade desses fósseis para poder chegar a uma conclusão de quantos anos tem, milhões, milhares de anos. Mas infelizmente o carbono 14 ultimamente ele tem sido muito especulado, por ele não ser um elemento muito confiável na questão da datação da idade da Terra e também da idade dos fósseis, que os cientistas acreditam que tenha milhões de anos. E se você quer saber mais sobre a idade da Terra, pesquisa aqui no YouTube. Procura lá, carbono 14 e radioatividade. E lá você achará todos os temas e tirar suas conclusões com relação aos evolucionistas e aos criacionistas. Os evolucionistas são pessoas que acreditam que a Terra tem bilhões de anos. E os criacionistas são os teólogos da Bíblia e arqueólogos que acreditam que a Terra é nova, que a Terra tem de 6 a 10 mil anos. Então, tire lá suas conclusões, pesquise lá carbono 14 e a radioatividade e lá você achará todos os temas relacionados e você tirar todas as suas conclusões, porque é um tema bastante debatente no mundo acadêmico e sempre é bom a gente nos informar, buscar conhecimento para a gente entendermos melhor e não criticar quem é evolucionista e também não é criticar quem é criacionista. E ambos, assim, buscarem conhecimento para a gente chegar a uma conclusão dos dois lados da moeda. A Bíblia ela não tenta provar a existência de Deus, ela afirma a existência de Deus. E o texto-chave da Bíblia que eu uso para entendermos a criação de Deus, de que a Terra tem 6 a 10 mil anos e não 4,5 bilhões de anos, como os evolucionistas acreditam, está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Lá diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2 de Gênesis, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lembrando que antes de Deus criar vida na terra, a terra já existia. A terra, como a Bíblia nos mostra, aqui no versículo 2, ela continha apenas água. E possivelmente ela tinha rochas, que são as rochas de hoje. Mas só lembrando que antes de Deus criar a vida, o sol, a lua, as estrelas, os animais, as árvores e tudo aquilo que trouxe harmonia e complexidade para o nosso planeta, a Terra já existia. Agora, quantos anos a Terra tinha quando Deus desceu até o nosso planeta
e deu vida, ou seja, criou vida nela, aí nesse caso seria uma resposta que só pode vir de Deus. Como nós vimos aqui no versículo 2 de Gênesis, a Terra ela pode ter bilhões e milhões de anos, mas isso antes de Deus criar vida nela. Ou seja, depois que Deus criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, e de Adão até nos dias atuais, a Terra ela tem de 6 a 10 mil anos, como nos mostra as cronologias da Bíblia e assim as pesquisas da arqueologia. Ao contrário, são apenas especulações de elementos como o carbono 14 e assim como a radioatividade, que não tem uma finalidade que data uma verdadeira idade da Terra. E para você, qual a verdadeira idade da Terra? Você acredita nos evolucionistas ou nos criacionistas? Eu acredito nos criacionistas, naqueles que acreditam que a Terra tem de 6 a 10 mil anos. Eu acredito na palavra de Deus. E você? Reflita nessa frase. A verdade é uma constante mudança que facilmente pode te prender ou te libertar. Em João, capítulo 8, versículo 32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários aqui embaixo e fique com Deus e até um próximo vídeo.